E aí, você consegue resolver essa questão de log do Enem em menos de 3 minutos? Vamos dar uma olhadinha. Para realizar a viagem dos sonhos, uma pessoa precisava fazer um empréstimo no valor de R$ 5.000. Para pagar as prestações, dispõe de no máximo R$ 400. É o máximo que ela pode pagar de prestação, cara, R$ 400. Para esse valor de empréstimo, o valor da prestação P é calculado em função do número de prestações N. Então, essa é a prestação que no máximo a gente quer pagar quanto? 400. E N é a quantidade de prestações. Se necessário, use esse log aí, então provavelmente vai ser necessário, que você está ligado, né? De acordo com a fórmula dada, o menor número de parcelas, o número de parcelas seria quem pra gente? É o N, né? Então eu quero saber a menor quantidade de parcelas cujos valores não comprometam o limite definido pela pessoa. Bruno, como é que a gente vai fazer isso? Quando a gente olha essa expressão, eu consigo perceber que eu quero achar o N e o problema me deu o P. E eu sei, é o valor máximo de P. Mas esse máximo a gente vai interpretar no final. Mas é só a gente fazer uma substituição. Então a gente vai ter 400 igual a 5.000 vezes essa dele sim elevado a n vezes 0,013. Tá maravilha isso aqui, né? Show de bola. Sobre 1,013 elevado a n menos 1. Primeira coisa que eu faria como estudante, cara, eu vou ter que ajeitar essa expressão. Se eu vou ajeitar essa expressão, pega tudo isso daqui, ó, e troca isso por um x, só para deixar por enquanto, a sua expressão um pouquinho mais simples. Você vai ter que ficar copiando isso toda hora. E quando eu circulo aquela parte verde, na parte de cima, eu já percebo que eu até consigo executar uma conta aqui. Mas, Bruno, por que você não corta esses zeros dos 5.000 com 400? Porque eu já maldei a questão. E a questão é isso daqui pra gente. Ó. Não sei o que, pererê pão doce, log de 400. Então não vou simplificar o 400. Tá? Mas vamos efetuar aquela conta. 5.000 vezes 0,013, eu posso andar a vírgula 3 casas se eu cortar esses 3 zeros daqui, ficando com 5 vezes 13. E 5 vezes 13 dá quanto pra gente? Dá 65. Então toda aquela expressão eu posso ajeitar para 400 é igual a 5.000 vezes aquilo já deu 65, vezes, lembra? Eu chamei aquela expressão toda de x, e aqui embaixo eu vou ter um x menos 1. Vou deixar de vermelho mesmo, vou botar de verde toda hora. Mó trabalho ficar trocando de cor. Esse x menos 1, ele está dividindo, eu vou passar para cá multiplicando. Então vai ficar 400 vezes parênteses, tá? Parênteses. Se botar parênteses aqui vai dar Beyblade. Porque o 400 está multiplicando tanto x quanto 1. Então a gente tem que fazer o quê? Distributivo. Vai ficar 400x menos 400 igual a 65x. Bruno, mas e aquele log? Calma, calma. Primeiro vai simplificando, haja naturalmente, cara. Deixa o log aparecer naturalmente. Então pega esse 400, passa para o outro lado somando. Pega esse 65, passa para cá subtraindo. Vai ficar 400x menos 65x igual a 400. Cara, pelos meus cálculos, 400x menos 65x dá 335x. E quando eu vejo isso aqui, eu já me arrepio, porque ele também me deu, ó. Ele falou, não sei o que, log de 335. Eu estou no caminho certo, então. Qual é o meu objetivo? É achar, entre aspas, o x, né? Beleza, eu sei que eu peguei o x, eu falei que ele é outra parada, então. Mas pega aqui esse númerozinho 335 e passa dividindo. E agora, cara, não tem jeito. Como você sabe que o objetivo, na verdade, é achar o n, eu vou voltar o meu x para aquilo que a gente tinha antes. E o que eu tinha antes era 1,013 elevado a n. Agora é o momento de você aplicar log e de forma natural. Quando é que você vai fazer isso? Toda vez que você quiser descobrir um expoente e você não consegue resolver isso de forma natural e a questão te deu log, pô, que é a dica máxima, é você aplicar log dos dois lados. Porque se eu tenho duas coisas iguais, o log da esquerda tem que ser igual ao log da direita. Então a gente vai fazer isso. A gente vai aplicar o log dos dois lados. Só isso, simplesão. Então ficou isso aqui. 1,013 elevado a n. Tudo isso é igual a log de 400 sobre 335. Beleza, Bruno, como é que eu vou proceder? Quando você chega numa etapa como essa, você tem que lembrar de algumas propriedades. E eu vou colocar essas propriedades aqui para vocês, cara. Basicona. Tipo assim, o que você precisa para olhar para a questão de log e não tremer. Primeira propriedade é o do peteleco. Log de A elevado a n na base B, esse nzinho eu posso passar para frente multiplicando, vai ficar n vezes o log de A na base B. Então, primeira regrinha, regrinha do peteleco. Segunda regrinha, toda vez que eu tiver um produto dentro do meu log, eu consigo abrir isso daqui em uma soma. Vai ficar log de A na base B, mais o log de C também na base B. Então, se tem um produto, eu consigo separar numa soma. E por último, é minha trinca poderosa. Se eu tiver uma divisão, log de A sobre C na base B, aí você vai na ideia a analogia ali é o produto, né? Se o produto abrir numa soma, a divisão ela vai abrir numa subtração.
log de A na base C, menos o log de C. Log de A na base B, menos o log de C na base B. É isso. E aqui a gente vai precisar do quê? Primeiro, por que eu apliquei log dos dois lados? Só porque o problema forneceu pra gente? Não é, cara. É porque se a incógnita está no expoente e o log tem uma propriedade que pega o expoente e joga para frente multiplicando, é sensacional você pegar, aplicar o log aqui, depois logo em seguida aplicar essa propriedade. Não tem mais incógnita no expoente, não existe isso mais. O log ele pega esse problema e ele transforma numa solução. E do outro lado, eu tenho o quê? Uma divisão. Se eu tenho uma divisão, eu vou aplicar essa propriedade, que é da subtração, sempre mantendo a mesma base. Então vai ficar log de 400 menos o log de 335. Chegou aqui, repara que não tem mistério, porque todos esses valores de log o problema te forneceu. Quanto é que é o log de 1,013? Só tem que tomar cuidado com a maneira que ele escreve, né? Ele foi sem vergonha. Ele coloca o resultado antes de falar o log. Então o log de 1,013 está aqui, ó, eu apontando com o dedo, como se você estivesse do meu lado. É 0,005. Então vai ficar n vezes 0,005. Vou até arrastar um pouquinho para o lado aqui. E depois, o log de 400 é 2,602. Então, o log de 400 é igual a 2,602. E o log de 335 vai ser 2,525. Sem muito mistério, eu vou ter aqui n vezes 0,005 igual a essa subtração vai ficar 0,600 menos 525 vai dar 75. Com aquele 2 então vai dar 77, 0,77. Passa o que está multiplicando dividindo, 0,077 dividido. Bruno, não sei dividir com vírgula. Nem eu, pô. Quem disse que a gente vai dividir com vírgula? Tá vendo aqui, ó? Vou andar 3 casas embaixo, vou andar 3 casas em cima. A divisão é 77 sobre 5. Bruno, como é que divide por 5? Simples, multiplica por 2. 77 vezes 2, o dobro de 70 é 140. O dobro de 7 é 14. 140 com 14, 154. Se eu dobrei em cima, eu dobro embaixo. Dividir por 10 é só voltar uma casa, 15,4. Então, essa pessoa, aí vamos lá numa lógica aqui. Essa pessoa, ela para poder pagar R$400, que é o máximo dela, ela vai conseguir pagar em 15,4 parcelas, o que você concorda comigo que não faz sentido, né? Então, a gente acabou encontrando que o N tem que ser igual a 15,4 e você concordou que não faz sentido. Mas para conseguir pagar essa quantidade de parcelas, ela vai conseguir pagar o valor máximo de R$400. Bruno, vamos fazer o seguinte então, vamos jogar isso para o número inteiro, vamos aproximar para 15. Beleza, mas você concorda que se eu aproximar para 15 parcelas, a minha parcela, o valor dela vai aumentar, já que eu diminuí a quantidade de parcelas? Faz sentido para você? Se faz sentido para você, significa então que eu tenho que aumentar a minha quantidade de parcelas, porque o valor da minha parcela vai diminuir, vai ser um pouquinho menos que R$400, já que 400 é o meu limite. Então a minha parcela ela vai ser um pouquinho menor que 400, mas a quantidade de parcelas é 16. Alternativa correta, letra D. Beleza? Se reparou que, assim, obviamente eu demorei explicando algumas coisas, relembrando algumas propriedades, mas essa questão a gente não faz em 3 minutos. Mas para isso que eu consigo fazer o Enem com a cabeça fria, eu preciso fazer com estratégia. Eu preciso focar em fazer as questões fáceis para só então depois eu perder tempo numa questão com esse grau de dificuldade. Principalmente se você quer passar em um curso de alto rendimento, como engenharias, como medicina e outros cursos que a gente sabe que a gente precisa mandar ali 40 em matemática aproximadamente, beleza? Então, antes de tudo, antes de pensar em acertar essas questões, eu tenho que pensar em acertar as questões fáceis, fazendo o Enem com estratégia. E depois eu deixo para fazer essas questões, mas eu não erro. Errar essas questões não é bom pra gente. Errar isso daqui é ruim, eu quero acertar, beleza? Mas eu quero acertar com a estratégia de estar acertando primeiro as questões fáceis. Tranquilo? Beijo, tamo junto, curtiu o vídeo, não esquece de deixar um joinha e deixa um comentário também. Valeu!